Os eventos descritos nesse programa são baseados em testemunhos. Alguns nomes foram alterados. Um homem dedica a vida a derrotar um demônio. Eu comecei a fazer tudo o que podia para tirar essa coisa da casa. Mas quando antigas lembranças são despertadas, novos temores ganham vida. Sempre tive a sensação de que enquanto estivesse lá, ele ia me machucar. O que acontece quando cicatrizes infantis se transformam em pesadelos vivos? Na América, o mal é uma realidade. Ele se esconde nas sombras mais escuras e nas cidades mais comuns. Entre o mundo que vemos e as coisas que tememos, existem portas. Quando elas são abertas, os pesadelos se tornam realidade. Assombrações. O que tem atrás da porta? É o porão. Precisamos ir até lá. Nós o afastamos de nós, onde quer que esteja. Não, bispo, espere. 40 anos antes. Pesadelo em Bridgeport. Bridgeport, Connecticut, 1962. Andando pelo campo com a mão cheia de flores. Corre, corre, caímos todos no chão. Dorothy Baker e sua família moram numa casa construída para elas pelo tio e o pai. Vocês são os meus bebês, sabiam? Amo vocês. Vem cá, beijinho. Que foi? Eu não sou mais um bebê. Ah, filha, eu sei que não é, mas eu te amo tanto. Agora me ajudem com a roupa, tá? Você pega o cesto. Vamos lá. Para Dorothy e seu marido, Francis, ter uma casa é um sonho que se realiza. Mamãe e papai me deram o terreno. Depois disso, construíram a casa deles ao lado da minha, o que era bem conveniente para mim. Ah, você tá aí, é? Bob! Dorothy é dona de casa e Francis um ex-fuzileiro. Ele ganha a vida trabalhando para um fabricante de aeronaves em Stamford, Connecticut. Mamãe, podemos ir à casa do vovô e da vovó? Com uma casa no subúrbio, 2 filhos saudáveis e um marido amoroso, Dorothy tem tudo o que sempre quis. Eu vivia muito animada por ter minha própria casa, um jardim, poder plantar flores e ter um lugar para as crianças brincarem. Era tudo o que eu desejava. Bob e sua irmã Robin são muito amigos. A nossa família era muito unida. Nos primeiros anos, éramos como uma família típica que se encontra em qualquer rua americana. Bob! Bob! Bob, pedi pra esperar. Anda logo, Robin. Para de ser bebê. Bob e Robin passam os dias se divertindo. E essa tarde parece igual às outras. Robin, quem é aquele homem ali? Do que você tá falando? Aquele homem perto da árvore. No início, eu pensei que fosse de verdade. Não tem ninguém. Mas aí eu percebi que tinha sido o único a vê-lo. Bob não sabe explicar, mas a imagem do homem o apavora. Ele não nos ameaçou nem disse nada, mas eu sabia que havia alguma coisa de ruim nele. Corre! Bob! Corre, corre! Bob! Mamãe! Pensei que tinham ido à casa dos seus avós. O que houve? Bob ficou com medo. Fiquei nada. Ficou sim. Teve medo de um homem invisível. Foi muito frustrante, porque eu achei que elas conseguiriam vê-lo e não entendia por que não podiam. Tudo bem, agora chega de falar do homem invisível. Vamos lavar as mãos para jantar. No início, eu achei que ele era pequeno e estava brincando de faz de conta. Para mim, era uma coisa estranha, porque aquilo não combinava com ele. Depois, na mesma tarde... Renda-se! Eu me rendo. Eu me rendo. Morre! Não me mate! Bob.
ouvi a voz vindo do aquecedor, eu fiquei curioso, mas tive medo ao mesmo tempo. Mas onde é que você tá? Então eu comecei a falar com ele, porque naquela idade você não entende que não deve falar com as coisas, tipo um aquecedor. Onde é que você tá? Automaticamente eu entendi que estava vindo do porão. Como foi parar aí embaixo? Eu moro aqui. Mora? Quer ser meu amigo? Claro. Oi, Bob. Com quem você tá falando? Meu amigo. Fiquei perturbada na hora, mas achei que era coisa de criança. Para Dorothy, o comportamento do filho é compreensível. Ela acredita que ele tem uma imaginação hiperativa. Tudo bem, querido. Por que você não diz a seu amigo que você volta daqui a pouquinho porque sua vovó tá chegando, tá? Vem. Pensei que fosse coisa de menino, brincando, inventando coisas. Até achei bonitinho. Naquele dia, a mãe de Dorothy chega para ajudá-la com as crianças. Filha, cheguei! O meu pai trabalhava o tempo todo, então nunca estava em casa. Minha mãe e minha avó é que cuidavam da gente. Francis assumiu recentemente outro emprego de meio expediente para sustentar a família, deixando Dorothy com a responsabilidade extra em casa. Ela é grata pela mãe morar perto. Minha avó era como uma segunda mãe, estava com a gente o tempo todo. Conta uma história, vovó. Está bem. Venham, crianças. Vamos para lá. Aceita um café, mãe? Obrigada. Obrigada, filha. E aí, seu avô já contou a história dessa nossa casa aqui? Pois bem, há muito tempo, antes de vocês nascerem, seu avô comprou este terreno. Quando chegou a hora de construir a casa, ele contratou uns operários para cavar a propriedade. Um deles notou uma coisa estranha. E o que era? Ossos humanos. Decidiram não chamar as autoridades porque isso pararia a obra na propriedade, a casa. E não conseguiriam fazer as fundações porque haveria uma investigação. Então deixaram os ossos intactos onde estavam e fizeram as fundações por cima. Viram que a pessoa estava morta, então não havia nada a fazer a respeito. Então deixaram como estava e fizeram as fundações. E construíram a casa. Vocês têm que entender, o inverno estava chegando. E tinham que fazer as fundações antes que o chão congelasse. Jura, vovó? Será que tem uma caveira aqui também? Não tenho certeza. Terá que perguntar isso a seu avô. Ai, para, mamãe. Isso não passa de uma lenda antiga. Vai fazer com que tenham pesadelos. Tá tudo bem, Robbie. Chega de ouvir as histórias assustadoras da vovó. Muito bem, já tenho um ponto, mas agora é a sua vez, tá? Nos meses seguintes, Bob continua interagindo com seu amigo imaginário. Fiquei acostumada a ouvi-lo falar e a vê-lo brincar. E não tem muita importância. E eles ficam rodando por muito tempo e não queriam parar. Alô, residência dos Baker? Alô? Alô? Bobby! Tá brincando de esconder, né? Bobby! Bobby! Filho, o que você tá fazendo aí atrás do sofá? Me escondendo. Se escondendo de quem? Do meu amigo. Bob não gosta mais da companhia do amigo. Mas por quê? Não tem que se esconder. Haveria uma ligação entre esse amigo e o homem do jardim. Ele estava com medo do amigo. O amigo que, de repente, passara de alguém que era brincalhão
para alguém que o estava assustando. E também fiquei assustada com aquilo. Sempre tive a sensação de que quando ele estava lá, ele ia me machucar. Sempre senti que ele estava querendo me levar a fazer coisas ruins. Mas Bob não pode se esconder das coisas terríveis que estão para acontecer. Socorro! Tira isso de mim! Socorro! Tira isso de mim! Ai! Quando o lençol foi para cima de mim, ficou tão apertado que eu não conseguia respirar nem me mexer. Socorro! Tira isso de mim! Socorro! Tira isso de mim! Bob, calma, Mamãe! filho. Tá tudo bem. Tá tudo bem, filho. Estamos aqui. Tá? Vai ficar tudo bem. Foi só um pesadelo, Tudo querido. bem, filho. Estamos aqui agora. Tentamos garantir a ele que era só um pesadelo e que todos têm pesadelos de vez em quando. Mas será que era apenas um sonho? Não consegui descobrir o que estava acontecendo com ele. Fiquei preocupada porque ele estava mudando. Na manhã seguinte, Dorothy chama o médico. Ela suspeita que possa haver uma causa física para os problemas do Bob. A sua mãe me disse que está tendo problemas para dormir? Tá bem. Vamos conferir umas coisinhas. Agora, isso vai estar geladinho, viu? Meus pais me levaram ao médico porque eu estava sem energia. Vivia esgotado o tempo todo, não dormia direito. Estava sempre cansado. Ótimo, muito bom. Olha, os sinais vitais estão bons e os reflexos também. Entendo, mas a questão é que ele vem tendo pesadelos e, pra ser franca, eu ando muito preocupada com esse amigo imaginário dele. Ele não é mais meu amigo. Tá. Senhora Baker, isso não deve preocupá-la. Ela disse que psicologicamente não havia nada errado com aquilo, que ele estava bem fisicamente e mentalmente alerta. Tudo que ela estava verificando estava bem. Ele tem uma imaginação hiperativa, só isso. Tudo bem, obrigada. Pessoalmente, eu não fiquei aliviada com o diagnóstico dela porque não senti que havia entendido a intensidade do que estava acontecendo com ele. Muito obrigada. Embora Dorothy ainda esteja preocupada, ela espera que essa fase passe logo. Mas várias semanas depois, o comportamento de Bob fica ainda mais preocupante. Obrigada, filha. Confere se você fechou bem a tampa, tá? Escuta, filho, parece que eu vou precisar de mais potes para terminar a geleia. Poderia ir até o porão, pegar mais e trazer para cá? Bob, eu não vou pedir de novo. Há semanas, Bob tem pavor do porão. Mamãe, eu não gosto muito lá de baixo. A paciência de Dorothy está acabando. Bob, isso tem que parar. Você já tá crescido pra essa bobagem e não tem nada lá embaixo. Agora vai. Abri a porta do porão, olhei pela escada e pude sentir que aquele ser estava perto de mim, mesmo que eu não pudesse vê-lo. Reconheci a voz na mesma hora. Sabia que era a mesma que falava comigo pelo aquecedor. Bob decide que é hora de enfrentar seu amigo. Não tenho mais medo de você. Finalmente chegou o dia em que me cansei daquela coisa na minha vida. Não quero você na minha vida nunca mais. Sempre achei que ele poderia fazer com a minha família a mesma coisa que estava fazendo comigo. Vai embora. Você ouviu? Mandei sair!
depois de finalmente enfrentá-lo, me senti fantástico. Bob, filho, o que aconteceu? Eu ouvi um vidro quebrando. Você tá bem? Tô sim, eu tô bem. Tá legal, tudo bem, tá. Você tem certeza? Tenho, mãe. Ele sumiu. Eu tô bem. Foi a última vez que Bob viu ou ouviu seu amigo no porão. Tá legal. É melhor a gente subir, tá? É exatamente como sofrer bullying. Finalmente chega o dia em que você enfrenta o agressor e ele recua. Praticamente retomei a casa. Desse ponto em diante, Bob tem uma infância normal. Peguei uma coisa. Valeu, pai. Tudo bem, me mostra o que está aprendendo na Liga Infantil. Comecei a jogar na Liga Infantil, a me envolver com esportes, melhorei na escola, tudo melhorou na minha vida. Foi uma mudança total. Era uma alegria vê-lo voltar a ser ele mesmo. Chegou a hora em que deixei tudo pra trás e esqueci. Bloqueei tudo praticamente, segui com a minha vida e pronto. Muito bem, acerta na luva. Nos 40 anos seguintes, Bob nunca entendeu completamente o que tinha havido com ele naqueles anos. Ele seguiu com sua vida e virou um especialista em segurança infantil. Você deve prender qualquer mobília com mais de 80 centímetros, com parafusos na parede. Eu acredito que tudo vem da minha infância. Tudo que eu faço na vida diz respeito à segurança das crianças. Ótimo. Investigadores paranormais de Connecticut, aqui é Bob, posso ajudar? Enquanto Bob trabalha como especialista de segurança infantil de dia, à noite ele investiga o paranormal. Conforme ficava mais velho, me envolvia mais com o paranormal. Comecei a perceber que talvez o que havia experimentado quando criança fosse verdade. E quando isso começou? Há 6 anos, Bob abriu a Investigadores Paranormais de Connecticut. No início, me envolvi com investigações paranormais pelo que havia acontecido comigo. Queria ajudar as pessoas. Sabia que podia ajudar crianças que passavam pela mesma coisa. Tudo bem, ótimo. Nos vemos então. Como adulto, Bob continua a visitar os pais regularmente. Sua mãe e seu pai ainda vivem na mesma casa em que ele cresceu. A mesma casa onde começaram seus pesadelos. Ultimamente, ele tem ajudado Dorothy a cuidar do seu pai. Oi, pai. Como está hoje? Há quase 10 anos, Francis vem sofrendo de mal de Parkinson e demência. Pronto. O pai enfermo de Bob reclama de figuras que ninguém mais pode ver. Uma visão tão assustadora que o deixa apavorado. Não. Não. O que é? Ele dizia que a pessoa estava sentada lá e que era para não nos sentarmos. Aquilo era bem perturbador. Tudo bem, pai. Tudo bem, vamos sentar aqui um pouquinho, tá? Ele estava totalmente apavorado com o que estava vendo. Dava para notar o pavor no rosto dele. Ele está apavorado com tudo ultimamente. Nem chegar perto do porão. Bob atribui as visões do pai à piora da sua doença. Discutimos isso com o médico e ele disse que acontece com muitos pacientes que têm demência. Eles começam a ver coisas que não existem. Inevitavelmente, a doença se degenera e Francis vem a falecer. Após quase meio século de casamento, Dorothy mora sozinha pela primeira vez. No início, comecei a ouvir uma discussão como sendo de um rádio ou de uma TV. Mas era tão distante que mal dava para saber que havia algum tipo de voz lá. Dorothy imagina se seu marido está tentando fazer contato depois da morte. Sinto muita saudade. Quando meu marido estava doente, disse que nunca iria embora. Sempre achei que o que estávamos experimentando na casa era atribuído ao espírito dele.
Mas a noção de Dorothy está prestes a mudar. Senti a força daquilo e era assustadora. Dava para sentir a pressão de alguém no colchão, como se estivesse sentado no pé da cama. E toda vez que eu olhava, não via ninguém. Dorothy logo percebe que a presença espiritual em sua casa não é de seu marido. E outra coisa, parece maligna. Na manhã seguinte, Dorothy liga para o filho Bob em prantos. Ela está apavorada com alguma coisa na casa e pede a ele para ir investigar. Oh, Bob, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa... Bob tinha a capacidade de entrar em uma casa e dizer se havia algum espírito lá. Para tranquilizar a mãe, Bob concorda em investigar. Virei visitá-la mais, e Robin também virá. Eu fiz aquilo para acalmá-la. Estava esperando que ela se acalmasse. Talvez ela estivesse com um pouco de medo de morar sozinha. Bob, entenda. Tinha alguma coisa aqui ontem à noite. Eu senti. Ele me empurrou. Tudo bem, mãe. Estou aqui para ajudar a senhora. Bob tenta colher provas paranormais usando um gravador digital. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui nessa sala comigo? Você pode dar algum sinal? No início, quando estava na casa, não senti nada de errado. Tinha uma boa impressão. Me diga alguma coisa. Tem alguém aqui? Pode dar sinais de sua presença? Eu realmente ouvi passos vindo em minha direção. Pude sentir no peito, pude sentir no rosto. Senti as pernas fracas, senti náuseas e uma presença na minha frente. E naquele exato momento, eu voltei à minha infância. Bob, quer ser meu amigo? Claro. Senti todo o terror que sentia quando eu era criança. Tudo aquilo voltou para mim. A partir dessa experiência, Bob acredita que sua mãe enfrenta uma entidade maligna. Eu acho que nós devíamos mandar alguém benzer essa casa. Eu não quis passar o meu medo para minha mãe, porque talvez ela ficasse com muito medo. Eu não queria fazer aquilo com ela. E eu também vou trazer a minha equipe. É só para reforçar. Tive a impressão de que Bob estava escondendo alguma coisa de mim. Eu te amo. Obrigada por vir, Bob. Vai ficar tudo bem. Tá. Pouco depois, Bob chega com uma equipe de investigadores. Eu estava ali, depois de todos aqueles anos, de volta ao mesmo lugar onde eu tive problemas, e iniciando uma investigação. Aquilo era estranho para mim. Bob trabalha com seu colega Joe Myers há muitos anos. Ele também pediu a Mary Curran para ajudar na investigação. Como Bob, sua infância havia sido infestada de fenômenos. Cresci numa casa mal assombrada. Fiquei apavorada. Quando criança, eu não entendia aquilo e ninguém acreditava em mim. Por isso, aquilo me deu força para tentar ajudar outras pessoas, porque eu não estava ficando louca. Mary é uma sensitiva que possui a capacidade de se comunicar com espíritos. Eu entro e sinto. E é provável que eu diga se é negativo, se não é, se não tem nada lá, se tem alguma coisa para correr. Seja o que for, eu sou uma espécie de radar. E me mandam entrar primeiro. Não quero saber de nada sobre o caso. Não quero ser influenciada pelas palavras de ninguém, então entro sem saber de nada. Nós levamos tudo o que tínhamos. Montamos o equipamento na casa para tentar descobrir onde estava aquilo e o que fazer para nos livrarmos dele. Minutos depois de entrar na casa, Mary capta uma atividade espiritual. Bob, estou vendo um homem e uma mulher. Onde? Aqui. Senti muitos espíritos na casa, em especial um homem e uma mulher.
Bob, imagina se não é o homem e a mulher que o pai identificou antes de falecer. Infelizmente, perdi a oportunidade de ajudar o meu pai quando ele estava vendo as entidades na casa. Eu não o apoiei e me sinto muito mal por isso. Seriam esses os espíritos dos corpos enterrados embaixo da casa? Dói muito saber que tudo estava bem na minha frente o tempo todo e que preferi ignorar em vez de enfrentar. Este é seu quarto? É. Quando entrei no quarto do Bob, havia uma atmosfera pesada. Era difícil respirar. Mary, na mesma hora, capta uma presença maligna. O que foi? A sensação mais forte que tive foi de uma entidade maligna que estava lá, mantendo outros espíritos aprisionados. É, temos que investigar o porão. Bob leva Mary até o porão, esperando enfrentar a entidade maligna mais uma vez. Quanto mais eu descia, mais sentia a opressão. Estava ficando cada vez mais forte. Aqui embaixo está muito pesado. Senti que uma coisa muito, muito ruim havia acontecido. Sem conhecimento prévio da história da casa, Mary pressente uma tragédia que ocorreu na propriedade. Senti que os espíritos não estavam ligados à casa, mas à terra. Senti que havia acontecido alguma coisa trágica ali e que atraía energia negativa para dentro da casa. Tive a visão de um corpo sendo carregado e jogado na propriedade. Por que os corpos foram enterrados embaixo da casa? Talvez nunca tenham essa resposta. Mas quando a entidade maligna aparece diante dela, Mary sabe que isso só está começando. Depois que Mary recebe um sinal da entidade maligna, ela percebe que estão lidando com uma força de puro mal. Na verdade, ele só quer chamar sua atenção pelas manifestações físicas que causa. Bob! Tem uma entidade negativa aqui embaixo. O que mais se destacava era a escuridão, o capuz e os sentimentos associados a ela. Você viu? Onde? Estava bem ali, de pé, no canto. Bob finalmente pode confirmar o que ele suspeitava quando criança. Mas é a que eu costumava ver. É a descrição exata da entidade que ele viu no porão há muitos anos. Nunca havia descrito para Mary antes como era aquele ser, e ter alguém finalmente, depois de todos esses anos, vendo a mesma coisa que eu via quando era criança, foi um alívio para mim. A equipe decide passar a noite, esperando capturar em vídeo evidências do que está assombrando Dorothy. Esta é uma câmera de visão noturna, mãe. Por isso, tudo que acontecer neste quarto, nós poderemos ver. Vai deixá-la aqui? Vou. Vamos ficar no quarto ao lado. Por isso, não se preocupe. Bob quer provar finalmente que é a mesma entidade que o assombrava na infância. Boa noite, Bob. Boa noite, mãe. Enquanto Dorothy dorme, a equipe analisa as fotos que Bob tirou durante a investigação. Sala de jantar. Este é o meu quarto. Alguma coisa aí? Não. Tem certeza? Esse é o meu quarto. Alguma coisa aí? Não.
viu isso? Espera, volta. O que foi? O que é aquilo? Joe identifica um orbe que costuma ser prova de manifestação espiritual. Na maior parte das vezes, os orbes não passam de vapor d'água ou poeira, então é algo que se precisa ter muito cuidado. Mas quando olha mais perto, Bob faz uma descoberta desconcertante. Um rosto é revelado em um dos orbes capturados pela foto. O rosto era do mesmo demônio que eu vi na casa quando eu era criança. Eu nem sabia o que pensar na hora. Só de pensar que tinha provas numa foto foi um imenso alívio para mim. Mas certamente não é um alívio para sua mãe. Eu acordei sendo empurrada na minha cama, como se alguém tivesse as 2 mãos nas minhas costas. Eu fiquei apavorada. Oh, Bob! Bob agora está certo de que o demônio que assombra sua mãe é o mesmo que o atormentava quando criança. Percebi que vivia numa casa com algo que poderia me machucar. Não queria mais ficar lá. Só queria ir embora. Fiquei bastante preocupado com a segurança da minha mãe. Naquela altura, senti que alguma coisa ia acontecer a qualquer instante, que era ruim. Por isso, decidi tirá-la da casa e ela foi morar comigo. Me tira daqui, Bob! Oi. Bob e a equipe acreditam que a solução do problema demoníaco está aquém de sua capacidade como investigadores. Eles decidem chamar o bispo Robert McKenna. O bispo McKenna é um famoso exorcista e poder contar com ele na nossa equipe foi um grande benefício para nós. Sabíamos que com ele ao nosso lado tínhamos chance. Gostaria de começar a bênção aqui na sala. Quando o bispo chegou, foi direto ao trabalho, não perdeu tempo. O bispo McKenna começa a oração de exorcismo e abençoa cada cômodo da casa. Quando o bispo McKenna entrou, eu senti muito mais atividade espiritual na casa. Dava para sentir uma agitação. Oh, São Miguel Arcanjo, e os santos apóstolos Pedro e Paulo, e todos os santos apoiados na autoridade sagrada do nosso ministério, nós empreendemos com confiança a batalha para afastar os ataques das emboscadas do demônio. O bispo McKenna é atraído para o porão. Talvez tivesse seu próprio sexto sentido e pudesse sentir onde estava. Precisamos ir até lá. De repente, Mary percebe uma advertência espiritual. Não, bispo, espere! A voz que ouvi era uma advertência zombeteira e eu senti que vinha daquela figura alta e sombria. O que tem atrás da porta? O porão. Precisamos ir até lá. Nós o afastamos de nós, onde quer que esteja. Não, bispo, espere! Depois que o demônio ataca o bispo, Bispo, o senhor está bem? a equipe percebe que a entidade está disposta a matar. Se o demônio é capaz de empurrar um bispo pela escada, ele é capaz de fazer qualquer coisa. O demônio está aqui. Eu posso senti-lo. Ele era o manda-chuva, era o vencedor. E agora estava sendo subjugado. Deus Pai lhe ordena. Deus Filho lhe ordena. Deus Espírito Santo lhe ordena. Cristo, a palavra de Deus Pai. Quanto mais barulho se ouve, mais você sabe que ele está incomodando. E é exatamente o que ele quer fazer. Quer ficar no pé dele o máximo possível, porque ele está querendo expulsá-lo da casa. Havíamos decidido não parar, não importava o que ele fizesse. Ele tentou fazer coisas para nos assustar, mas não estavam funcionando. Ninguém cedeu. Vamos rezar juntos. Mas então, o demônio de repente faz de Mary sua próxima vítima. A gente tem que parar? Não, nós temos que chegar até o fim. Decidimos ficar e terminar porque, se o havíamos irritado, passaria a ser pior. Pior para Dorothy, pior para o Bob, pior para
Qualquer um que entrasse na casa. Ele tinha que ser levado ao seu próprio limite. Não íamos desistir. Conforme o bispo continua em latim, o demônio fica furioso. Ele se recusa a sair sem lutar. Senti a força daquela entidade maligna e não senti que ela enfraquecia. Eu me senti enfraquecendo. E tudo o que eu conseguia pensar era que isso não ia funcionar. Achei que não ia funcionar. Pelo que eu sei, no final do exorcismo, achamos que tínhamos conseguido. Tá tudo bem? Achamos que havíamos nos livrado dele. Naquela noite, Bob acha que pode descansar, sabendo que o demônio se foi. Mas será? Sai! Me solta! Para! Me solta! Para! O pesadelo que assombrara Bob na infância volta. Quando comecei a ter os sonhos de novo, eu percebi que não tínhamos conseguido. Nos meses seguintes, Bob e sua equipe trabalham sem cessar para enfrentar o demônio. Decidimos tentar tipos diferentes de bênçãos na casa. Tentamos tudo o que se pode imaginar. E nada parecia funcionar. O bispo Makina percebe que só a oração falhou. E ele volta para um segundo ataque ao demônio. Usando incenso sagrado, o bispo espera purificar a casa, enchendo cada espaço com sua fumaça. O incenso sagrado é usado como a crença de que ele afeta o demônio, que o obriga a sair de onde estiver. A persistência era nosso objetivo para tentar nos livrar daquela coisa. Tudo o que pudéssemos fazer àquela altura, teríamos feito com certeza. Eu não sei como agradecer. Não tem de quê. Que Deus esteja convosco. Espero que tenha funcionado. Sem querer ofender, sua mãe tem uma linda casa, mas espero nunca mais pôr os pés nela. Foi uma das forças mais potentes que tive de enfrentar em todos esses anos. Saímos de lá com um sentimento positivo. Aquilo seria bom, teria um bom resultado. Uma semana depois, a fumaça se dissipa totalmente. Bob e Joe voltam a casa, esperando encerrar o caso. Queríamos ter certeza de que o demônio havia saído. Eles comparam anotações antes de investigar. Nós estávamos lá há algum tempo falando e discutindo as coisas e ouvimos passos na sala de estar. O chão estava estalando de novo. O que é isso? Que é isso? Para Bob e Joe, ficou óbvio que a investigação não estava pronta para ser encerrada. O ataque espiritual tira dele sua capacidade de respirar, afetando o coração com dores no peito. Parecia que havia um elefante em cima do peito. Não conseguia respirar. Corremos para salvar as nossas vidas, apavorados. Para Bob, a experiência de quase morte foi o bastante para dar por terminado. Você está bem? Não podemos mais fazer isso. Aquela coisa é mais forte que todos nós.
Acho que tem razão. Eu sou um guerreiro, quis continuar voltando e fazendo o que eu faço. Mas, finalmente eu percebi que aquilo era forte demais. Aquilo era tão forte que ia acabar nos matando. Havíamos tentado tudo o que sabíamos, tudo de acordo com as regras. O que conhecíamos para nos livrar daquilo não estava funcionando. Acredito que esse demônio talvez estivesse estabelecido nessa propriedade. Quem sabe por 2000 anos. E tentarmos nos livrar de algo que está na propriedade há tanto tempo é impossível. Uma vez estabelecidos assim, eles não saem. Não se pode vencer. Bob sabe que não pode mais enfrentar o demônio. Ele jura nunca mais voltar a casa. Eu me orgulho dele porque ele enfrentou uma grande luta, uma grande batalha. Aqui está, filho. Ele ficou lutando, lutando, lutando e acho que dentro dele ele continua a lutar. Desculpe ter a decepcionado, mãe. Eu sei que você deu o seu melhor, Bob. Mas às vezes você precisa desistir, sabe? Eu sei. A pior parte dessa experiência para mim foi ter que desistir da casa da minha mãe sabendo que não havia ajudado. E por desistir eu me senti derrotado com isso. Bob e Dorothy nunca mais puseram os pés na casa. Nem ninguém. Quando se investiga a própria casa, é muito difícil ser objetivo. Não dá para manter em relação ao que deve ser feito ou o que é certo fazer. Essa experiência foi bastante dolorosa para o Bob. Ele passou por muita coisa, ele ajudou muita gente. E ele não ter conseguido ajudar a própria mãe e dela não poder voltar para casa e ele não derrotar aquela coisa foi totalmente devastador para ele. Devia ter evitado, deixado que outra pessoa cuidasse disso. Porque você fica emocionalmente ligado a tudo. E é difícil tomar as decisões certas quando se faz isso. Vai acabar cometendo erros. Atualmente, a casa continua vazia. E ainda no mesmo estado em que foi deixada. Para mim é doloroso porque o meu avô comprou esse terreno. Ele deixou que os meus pais construíssem uma casa, crescemos na propriedade. Minha mãe ainda quer morar lá de algum modo, mas eu sei que não há como voltar. O que eu diria a um cético? Entre naquela casa. Nunca se sabe o que pode aparecer. E eu diria mais a esse cético. Olhe para essa mulher. Ela deixou a própria vida para trás. Todas as lembranças do casamento, dos filhos, da sua infância. Essa casa foi feita para eles. E ela deixou tudo dentro dela. Alguma coisa a apavorou bastante para fazê-la ir embora. Medo infundado? Eu acho que não. Ponha-se no lugar dela. Versão brasileira Audiocorp.